Olá, olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem, eu sou host do nosso ACX Cast, o videocast da comunidade Amigos CX, é um prazer estar aqui com vocês, hoje com uma convidada super especial, mas antes de apresentá-la, eu vou dar alguns recados, então, não sei se todos sabem, mas a gente tem os livros da comunidade Amigos CX, tanto o livro Experiência do Cliente como Experiência do Colaborador. E também a gente está lançando o livro Experiência do Paciente. Então, se você quiser entender um pouquinho mais, ter mais informações sobre o livro, os livros, podem acessar o QR Code aqui na sua tela, tá? E também a gente tem uma novidade super legal. Vocês que já estão acompanhando os nossos episódios já sabem que tem o All Summit agora, dia 5 de abril, deste ano. Então, vai ser um dia inteiro para a gente falar de experiências, para a gente falar de experiência no produto, experiência do cliente, experiência do colaborador, experiência do paciente, ESG. Então, vai ser um evento fenomenal que a gente vai juntar ali cerca de 600 pessoas para esse evento. Então, será no dia 5 de abril, no Cine Marquise, na Avenida Paulista. Então, a gente conta com você lá. Se você quiser saber mais informações também, obter mais informações, é só acessar o QR Code aqui na tela, tá bom? Bom, vamos parar de enrolar e vamos direto para a nossa convidada. Com mais de 20 anos de experiência profissional, ela desenvolveu sua carreira na área comercial, marketing e controle financeiros de desempenho na indústria automotiva, construindo uma boa rede de relacionamentos com fornecedores e agentes de transformação da cultura organizacional junto a 300 concessionárias da montadora Renault em todo o país. Especialista de Customer Experience e Customer Success, fundadora do portal Excelentíssimo Cliente, acumula mais de 7 anos de experiência em desenvolvimento e implementação estratégica dos pilares de governança orientada ao cliente. Cláudia Maerá, seja muito bem-vinda ao ACXcast. Obrigado, Cristiano. O prazer é meu de estar aqui com vocês. Muito legal. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que a agenda é corrida, né? Uma honra. Muito legal. Cláudia, conta um pouquinho, a gente conversando, né, das conversas que a gente tem, você vai nos meetups do Amigos CX, é muito legal, que você é super engajada com isso. Eu queria entender um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Então, você tem mais de 20 anos de experiência, focadas ali no setor automotivo, mas explica um pouquinho da sua trajetória e como o mosquitinho do CX te picou. Ok, vou começar bem do comecinho. Eu comecei minha carreira profissional trabalhando na empresa da minha família, que tem uma academia de ginástica, Raia 4. Depois eu fui fazer alguns estágios, fiz na IBM, Citibank, então foi lá que o mundo corporativo me pegou. Legal. Depois depois de formada, entrei na Renault em 98, pouco tempo atrás. E eu assisti uma marca nascer, porque a Renault estava vindo para o Brasil, ela não existia ainda aqui. Então, a gente estava preocupado em ter uma rede de concessionárias, então a gente tinha que buscar empresários que estivessem interessados em investir na marca. E a gente estava prestes a lançar o Scenic, que foi um grande lançamento, um grande sucesso na Renault. E eu passei por várias áreas lá dentro. Eu passei primeiro para a área de atendimento às concessionárias, depois eu fui para uma área de planejamento estratégico de vendas, que hoje é a coordenação comercial, e depois fui mudando de área em área. E aí, vou pegando o gancho de como o bichinho me pegou, em 2007, me deram como carteira de concessionárias uma delas que tinha a pior nota de qualidade de atendimento do Brasil. E como se não bastasse, era a quarta pior do mundo. De todas as concessionárias do mundo, ela estava no bottom 4. E eu falei, gente, como é que eu vou fazer para reverter isso? Assim, como é que eu vou deixar de ser a última, né? E
foi aí que eu conheci um desafio. Deixe naquela concessionária. Então, eu comecei a entrar como se fosse o cliente. E naquela época, não se falava em experiência do cliente. Sim. Não existia NPS, tinha uma métrica interna da Renault que chamava QVN, Qualidade de Veículos Novos, que abordava todos os touch points, mas ainda não era o Customer Experience que a gente conhece hoje. Uhum. E aí que a primeira vez que eu entrei naquela concessionária, eu entrei com aquele olhar, deixa eu ver como é que o cliente enxerga isso. Foi totalmente intuitivo, tá? Ninguém me disse para fazer isso, mas... Uhum. E aí eu comecei a ver todas as dificuldades que o cliente tinha, todas. Então, primeiro, para estacionar, não tinha lugar, porque todas as vagas de estacionamento tinham o quê? Seminovo para vender. Então, o cliente que chegava lá não tinha onde parar. E aí você foi entrando, a recepcionista olhou para minha cara, eu tinha vendedora lendo jornal, assim, um show de horror, né? E aí que eu falei, não, temos que mudar. E aí que eu fui trabalhando a cultura daquele ponto de venda. Por que os vendedores estavam agindo daquela forma? Por que os clientes não estavam felizes? E a gente foi investigando. E eu falei, nós somos juntos, vocês vão me ajudar. Vocês querem sair do limbo ao Olimpo ou não? Uhum. E aí que a gente fez uma transformação, mas foi Legal. todo mundo junto. E a gente descobriu várias coisas. Falhas na contratação, tinha vendedores que não tinham, por exemplo, carta de motorista. Caramba. Então, se não tem carta de motorista, como é que eles vão oferecer test drive? Uhum. Né? Então, a gente começou a ver pontos assim que nunca se imaginava que eu fosse encontrar. E foi com essa experiência que eu fui picada. Eu falei, gente, isso é muito legal, deu certo, vamos atrás, vamos ver o que a gente pode fazer mais. E naquela época não tinha ainda o Customer Experience. Então, o que eu fiz? Eu tive uma ideia de criar o meu portal, que é o blog Excelentíssimo Cliente. Porque eu sentia muita necessidade de ter materiais que pudessem sensibilizar, criar uma empatia com as pessoas lá dentro. Então, eu comecei a criar histórias que eu vivia no papel do cliente em várias situações. E foi aí que começou tudo, né? Foi aí que eu fui atrás, fui assistir, fui me especializar, fazer curso. Nossa, e essa concessionária foi um ótimo laboratório, Ótimo, né? ótimo, porque todo mundo queria saber depois como é que eu fiz isso. Eu falei, bom, primeiro eu não fiz sozinha, Claro. eu tive engajamento da equipe, tive apoio do gerente da loja, mas eu não sabia o que tinha na geladeira da minha casa, mas eu sabia o que tinha em cada gaveta da venda dos vendedores, do pessoal do administrativo, do financeiro. Eu sabia muito mais da concessionária do que as pessoas lá dentro sabiam, Legal. no final das contas. E eu acho que em qualquer trabalho que a gente faça, né, para realmente ter um impacto positivo, essa parte de imersão e de te entender, não entender com o seu prisma, mas entender Exato. com o prisma do cliente, se colocando no sapato do cliente ali, né, que a gente costuma falar, e também entender o prisma do próprio parceiro ali, concessionário, porque ele, no final das contas, é a face que vê a marca, né? É a face que o cliente vê da marca. Então, se a experiência do cliente ali com o concessionário não for legal, muitas vezes vai atingir muito a marca, né? Sim, atinge. Por isso que as montadoras, inclusive, bonificam as concessionárias que têm um bom NPS. Legal. Então, quanto maior é a nota deles, hoje é NPS, naquela época não era, mas quanto maior o NPS, maior, por exemplo, a mão de obra garantia que é restituído, por exemplo, sabe, da montadora para o concessionário. Legal. Bom, é legal, eu gosto de trazer essa questão da trajetória, porque a gente vê como as coisas foram evoluindo, né? E a questão do gostar da experiência do cliente e tal. A gente vê muito no mercado uma sopinha de letrinhas, né? Então, CX, EX, CS, né? Tem várias coisas. E muitas vezes a gente vê que as pessoas, até os próprios profissionais, usam isso de maneira equivocada, né? Então, quando a gente fala de CX, a gente está falando de Customer Experience, né? Quando a gente fala de CS, a gente está falando de Customer Success. Sim. Você percebe isso também? E explica um pouquinho para a gente qual é o seu pensamento sobre
CX e CS. Isso é muito importante, porque é uma confusão que tem muito no mercado. Se você pega o LinkedIn, você vai ver uma quantidade de gente que trabalha com CX e CS. Mas você vai a fundo no perfil daquela pessoa, não tem nada de CX e CS. Né? Uma vez eu encontrei com um colega e eu vi no LinkedIn o perfil dele, que é especialista de CS. Eu falei, escuta, você é especialista de CS, vamos trocar figurinha. Customer Satisfaction. Eu falei, não, mas CX não é Customer Satisfaction. E como é que você chegou à conclusão que você tem especialidade de Customer Satisfaction? Porque eu trabalho com o NPS da minha empresa. Olha aí. Aí eu falei, não, peraí, né? Então, assim, e não é só com ele. Sim. Tem um monte de profissionais, e até mesmo quando tem um job description das vagas, você vai olhar, não tem nada de CX/CS. Então, Exato. essa pergunta é muito legal. Quando a gente fala de CX, a gente está falando na parte de percepção do cliente. E envolve tudo que é interação ao longo de toda uma vida. Tá? Então, você está trabalhando emoção, é uma coisa estratégica, você não muda do dia para a noite. E é muito estratégico no ponto que você tem que estar todo mundo da empresa alinhado com aquela estratégia. Agora, CS é o Customer Success que a gente fala. O que é o Customer Success? É o sucesso do cliente. Então, tem um monte de métricas que medem se o cliente está feliz com a marca ou não, se ele está com tendências de sair, se ele está aproveitando ao máximo o que ele está pagando. Então, tem uma série de métricas envolvidas para você medir o comportamento daquele cliente. Uhum. E eu gosto de usar muito alguns exemplos para deixar um pouco mais claro, porque isso tudo até então é teórico, vamos colocar isso na prática. Quando você, por exemplo, uma escola de natação, tá? Uhum. Você pode entrar numa escola de natação e se aquela baita estrutura, você recebe um roupão felpudo para entrar na água, né? E aí tem uns shampoozinhos bacana, manobrista na porta. Isso tudo está trabalhando a experiência do cliente. Se você vai lá e tem um problema com a fatura e automaticamente já tem um processo por trás que vai resolver esse problema com a fatura, isso é CX. Então, essa é a dinâmica. Então, não adianta você ter uma ótima experiência, ter tudo bacana, tudo funcionando, todos os bastidores voltados para a emoção, mas você não aprendeu a nadar. Exato. Entendeu? Então, assim, se você aprendeu a nadar, beleza, o que você quer? Qual é o próximo passo para você continuar com aquela escola de natação? Talvez começar a se aprimorar e tentar melhorar o tempo de percurso da piscina. Sim. Tá? Hoje eu nadei, 800 metros, amanhã vou nadar 1.200 metros. Então, é esse o trabalho de você garantir que a meta, a necessidade que aquele cliente está tendo seja realmente alcançada. Legal. Eu adorei o exemplo da escola de natação, porque aí a gente consegue aterrissar alguns conceitos, né? Então, por exemplo, você falou de uma persona aqui que é a pessoa que quer aprender a nadar. Sim. Mas também tem outras personas lá, Perfeito. né? Então, vamos colocar, por exemplo, eu sei nadar, só que eu faço natação porque eu quero relaxar, qualidade de vida, estou me preocupando com a minha saúde. Então, eu sou uma outra persona ali, né? E aí a gente vai descobrindo quais são as personas, quais são os principais, as principais personas daquela instituição, daquela organização, e a gente consegue direcionar, né? Melhor as estratégias. Isso é muito legal, né? Sim. Tem a pessoa que tem medo, tem algum trauma de água e está tentando sobreviver a esse trauma, né? Superar esse trauma. E tem aquelas que querem performance. Exato. Né? Então, tem outros que querem relaxar. Então, realmente, isso é importante a gente definir as pessoas em qualquer negócio. Legal. Inclusive na escola de natação. Exatamente. Bom, muito bom. Eu vi que no seu LinkedIn você tem uma frase que eu gostei bastante, que ela diz assim: o sucesso de uma empresa deve ser medido pelo impacto que ela causa na vida das pessoas. Isso, é minha frase de cabeceira, eu adoro essa frase, ela não fui eu que criei, foi de uma pessoa especializada em capitalismo consciente, Legal. Que é o setor 2.5, que é o Raj Sisodia. E ele é o meu guru, por quê? Porque hoje em dia as empresas estão muito focadas em lucro, mas a que custo? Sim. Para que você quer tanto lucro?
Adianta você ganhar lucro tendo desvantagens, né? Peraí. Adianta você ter lucro abusando, tirando vantagem do cliente, ou abusando do meio ambiente, fazendo, né? Então, tudo isso ele tem que ser pensado. Uhum. Então, Sim. por isso que eu falo, dinheiro é importante, super importante, mas a que custo? Eu gosto muito do. Há vários livros do capitalismo consciente. Tem o Instituto, né, do Capitalismo Consciente. Tem. E é super legal. Eu li também alguns livros sobre, e eu acho super interessante a maneira e o mindset aplicado ao novo contexto. Porque eh, quando a gente fala do capitalismo consciente aplicado nas empresas, é basicamente não ser só lucro, né? Não ter só Sim, lucro, mas ter um impacto ali na comunidade também, com os com os fornecedores. fornecedores, com os próprios colaboradores. Tem uma Exato. pegada muito forte de ESG aí, né? Um Tem, olhar tem, nisso, tem muito. né? Então a gente vê exemplos de algumas empresas que têm seguido muito a questão do capitalismo consciente. Eu acho que a própria Reserva, né? O próprio CEO da Reserva, ele foi presidente eu acho que hoje é do conselho também do capitalismo consciente. Então a gente vê que são empresas que não querem só lucrar. Exato. São empresas que querem fazer, tem um propósito muito maior do que isso, que é transformar a sociedade, né? Assim, do lado positivo da coisa, né? Lucro é importante, hein? Ninguém está aqui dizendo que não é, Exato. mas tem que ser um lucro consciente. Consciente. Toda empresa nasce para ter lucro, né? Porque se Claro, não não. tiver lucro, não vale a pena nem você estar lá. Mas é super importante ter esse mindset ainda mais na época que a gente está vivendo, né? Exato. Eu estou vendo muito assim, colaboradores surtando, essa parte da saúde mental. Por quê? Porque estão sobrecarregados, né? E medo de perder o emprego também. Então, além de estar sobrecarregados, com medo de perder o emprego, e tudo isso entra. O impacto, qual é o impacto que a empresa está fazendo naquele colaborador? Sim. Isso pesa, né? Se você pensar hoje em dia, isso tem uma importância muito grande. Não só o fornecedor, a gente está falando. Quantas empresas lá, vai lá, aperta o fornecedor, mas isso não é parceria, né? Isso Exato. Não é ganha-ganha, né? não é ganha-ganha. E eu costumo falar também, quando a gente está falando de experiência do cliente, é lógico, o nosso foco é o cliente, mas tem todo um ecossistema ali que atende o Sim. cliente. Então, o colaborador, que é o primeiro cliente, Pessoas. human to human, né? Basicamente isso. Os parceiros, que sem o parceiro você não entrega a sua solução, né? Exato. Então tem toda uma cadeia ali que a gente precisa prestar muito atenção para que ela seja fluida, né? Com certeza. Legal. Bom, tem um ponto aqui que eu acho super interessante, que quando a gente vai conversando com as pessoas do mercado, a gente vai entendendo os desafios, né? Muitas vezes a gente tem uma nossa percepção, mas a gente vai descobrindo outros desafios. Porque quando a gente vai implementar qualquer ação de CX ou de CS, ou até um programa mesmo, pegar um programa do começo, começar essa jornada dentro de uma Uhum. empresa que não tem o DNA, ou que tem o DNA, mas não sabe como estruturar, é um desafio, né? Eu queria saber de você, na tua visão, na tua experiência, quais são os desafios que você se deparou, os maiores desafios, assim, e como a gente pode, na sua visão, ultrapassá-los? Ok, eu acho que o maior assim, desafio que eu encontro é saber lidar com a maturidade de CX da empresa. Né? Quando as pessoas vêm, olha, eu quero implantar CX na minha empresa. Tá, para que você quer implantar o CX na sua empresa? Né? Já teve um empresário que falou para mim, quantos carros a mais eu vou vender se eu implantar CX? Eu falei, amigo, você não está entendendo. Quanto tempo você vai sobreviver se você não implantar CX? Exato. Não se trata aqui de vender por vender, né? Então, quando você fala que alguém me chama para uma consultoria, para uma palestra, alguma coisa assim, eu tenho que entender qual que é o nível de maturidade, porque todo mundo está falando de CX, ficou moda, tá legal, todo mundo, né? Quem quer participar do Squad CX? 50 mil neguinhos querem participar, perfeito. Mas o que é realmente CX? Você quer para quê?
Se é para vender mais, olha, então vai procurar um profissional que vai trabalhar canais de venda, margem e tal, porque aqui a gente vai trabalhar com pessoas. Você vai vender com mais margem se você agradar o seu cliente. Ponto. Legal. Agora, se é para você fazer por fazer, não espere, porque eu já vi gente assim, em 6 meses você me entrega um projeto de CX? Não. Uhum. Primeiro que CX não é um projeto, Exato. é um mindset. Sim. Não termina nunca, né? E depois que você chega, olha, eu quero, você ensina, você mostra para que serve o CX, você faz, né? Tá bom, quero continuar, tá ok. O quanto você está disposto a investir. Mas não é assim investir dinheiro só, é tempo, é energia, né? Exato. É programação. Então, esse é o maior desafio. Quando você é chamado para você trabalhar o CX numa empresa, é isso. Você descobrir o que eles querem com o CX, o que eles sabem de CX e qual que é a disponibilidade para eles mudarem isso. E isso tudo leva depois para a cultura. Então, ok, definimos que vocês querem fazer CX, definiram que vocês querem investir em CX, mas para isso a gente tem que alterar a cultura. Aí já é a segunda etapa do desafio. E é um desafio, e assim, cultura, eu acredito que é um trabalho muito constante, né? Sim. Porque tem os níveis de maturidade das áreas, das pessoas, principalmente das lideranças, que precisam entender e patrocinar isso, né? E eu acho que é tanto uma questão top-down, das lideranças para baixo, que a liderança realmente ela tem que comunicar de forma objetiva e clara o que eles querem com a centralidade no cliente, mas também bottom-up, que é o que todo mundo está engajado, está fazendo, mas também dar os feedbacks, ter Sim. todo esse envolvimento também, né? E isso é super importante, né? Assim, a liderança não tem que a liderança ela não tem que se excluir do resto, do bottom, né? Sim, E ao contrário também, o bottom tem que ter um certo acesso ao up. sim. E isso só se consegue com muito trabalho e, ao mesmo tempo, com muito cuidado. Porque eu já participei uma vez de uma jornada do cliente, que eu dividi, vamos fazer 3 jornadas, e uma delas o CEO da empresa quis participar, sem problema nenhum. Só que o que aconteceu? Ele inibiu todas as ideias que aquele grupo tinha. Uhum. Ele mandou, não, aqui não vai funcionar dessa forma, aqui não... Aí eu falei, gente... Né? Então, já começa por aí. Então, se o CEO não está preparado para aceitar as ideias que vêm de baixo, também nós temos um problema. Sim. Então, eu acho que tem que ser muito... A gente vê que tem, principalmente quando a gente está falando de jornada, desse tipo de construção, e até todo mundo fala do mapeamento da jornada, mas eu acho que o mais importante aí é até a melhoria da jornada, porque primeiro a gente mapear e depois a gente fazer a melhoria em cima dos pontos críticos. A estratégia, eu Exato. acho. E dentro disso, são squads, né? São pessoas de vários setores ali que estão envolvidas e não, o que mais importa são as ideias que são colocadas ali para sanar o ponto de dor do cliente, né? Então, depende, a ideia pode vir do CEO da empresa, que pode ser uma boa ideia, ou uma má ideia também, como a gente já viu, pode ter ideias do estagiário ali que tem uma cabeça um pouco mais... né, fora da caixa, que pode trazer isso também. Então, é super importante a gente sempre pautar isso, né? O que importa para o cliente, né? E não uma questão de hierarquia organizacional, Exato. Né? Todo mundo é igual. No squad, todo mundo é igual. Exato. Não tem hierarquia, não. Todo mundo vai trazer um pouquinho da percepção de cada um. E tem que ter diversidade, né? Tem que ter uma pessoa que trabalha no saque, uma pessoa que trabalha no ponto de contato, uma pessoa... Tem que ser várias pessoas de pontos de contatos diferentes, né? Senão vai ficar muito enviesado. Exatamente. O que mais acontece, que eu vejo também, por exemplo, na melhoria da jornada, sempre pensar em solução que liga a tecnologia ou que vai demorar para ser implementada, né? Então, eu sempre falo, a melhor coisa, a gente pode ter esse tipo de solução, mas a melhor forma é a gente ter soluções quick wins. Que é o quê? Sim. Soluções rápidas. O que a gente pode fazer hoje com o que a gente tem na mão e que já pode ter um impacto para o cliente, né?
Então, porque senão a gente vai colocar lá na melhoria da jornada, fazer um aplicativo. Tá, quanto tempo para fazer esse aplicativo? 2 anos, não sei, entendeu? Então, nunca... E daqui 2 anos, o comportamento do próprio consumidor mudou também, né, Cláudia? Sim. Eu gosto de usar as 2 matrizes, né, uma que você mede, impacto na experiência e Sim, impacto financeiro, porque não adianta você ter uma coisa ter um impacto financeiro enorme e claro. o impacto na experiência baixíssimo. E depois que você vê quais são os melhores, você faz o seguinte: urgência e, facilidade de implementação. Legal. Aí essas são as ações que vão começar, e depois você vai trabalhando, vai cascateando o Que aí restante. seria como se fosse um modelo de priorização, né, Isso. das iniciativas. Não, show de bola, muito bom. Acho super legal também, que até coloquei aqui na sua apresentação, dos pilares da governança orientada ao cliente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais esses pilares e como esses pilares podem ajudar as empresas. Eu não sei se tem os pilares, Tá, mas eu gosto de usar um pilar principal, que é a estratégia de CX. tá. É o seguinte: como é que você quer ser reconhecido no mercado? Quais são os atributos que você quer ser reconhecido no mercado? Né? E isso é importante porque esses atributos têm que estar muito casado com a estratégia do negócio, Exato. certo? Isso é importante porque, assim, eu tenho um exemplo, por exemplo, que eu tive na aula uma das aulas da Forrester, que eles falam o seguinte, da United. O lema da United é Fly Friendly Skies. Então, assim, viagem, né, voe, céus amigáveis. Só que a operação não era nada amigável. Uhum. A operação chutava passageiro por causa de overbook, destruía violão de músico. Então, assim, não estava casado com a operação. Uhum. Agora, quando você fala, qual é a estratégia da empresa de CX? Eu quero ser reconhecido como? Eu quero ser reconhecido como amigável, humano, inovador. Perfeito. Como é que você vai, na sua operação, trabalhar isso para que o cliente perceba isso no dia a dia? E quando eu falo dentro da empresa, não é só quem tem ponto de contato. A pessoa do faturamento, a pessoa de compras, tudo isso que tem que trabalhar para que o cliente perceba essas características que a empresa quer. Então, uma vez que a empresa tem essa estratégia, eu quero ser reconhecida com esses atributos. Perfeito. Agora vamos ver como é que você é reconhecido. Não tem nada de amigável, não tem nada de humano. Ok, então a gente tem que fazer um plano para Uhum. melhorar. E esse plano tem que ser seguido pela empresa inteira. Não adianta um departamento investir dinheiro para uma pesquisa que não tem nada a ver com isso, e a outro departamento investir, sabe, está gastando dinheiro. Uhum. Vocês Exato. estão gastando dinheiro, estão gastando recursos, estão gastando energia. E outra coisa, se não tiver claro onde você quer chegar para todo mundo, o que vai acontecer? O seu CX não vai ser implementado. E o que vai acontecer? Vai cair no descrédito. Ninguém mais vai apostar que isso vai dar certo. E o que vai acontecer? A culpa é do CX. Tem um desafio aí, né, de fortalecer tantos conceitos, e questão de mindset mesmo da própria organização por todo mundo, né? Isso que você falou, que é super importante, mas também trazer resultados a curto prazo, Sim, para mostrar. os quick wins que você falou. Exato. Para mostrar para o pessoal o que está sendo feito, quais são as conquistas, né? E eu acho que isso realmente é super importante para que tenha uma atração. E um ponto que você mencionou que eu acho que é fenomenal é a parte da estratégia. Porque a estratégia de CX, na verdade, quando a gente fala de estratégia de CX, mas a gente está falando de estratégia corporativa aqui, Sim. incluindo a centralidade do cliente na estratégia corporativa. A partir do momento que isso já é prática da empresa, já tem essa visão e cascateia para toda a organização, que não é fácil, é desafiador, É muito né? desafiador. Uhum. Você já consegue ver alguns resultados. Porque se está na estratégia, está em meta também, né? Às vezes, num primeiro momento, não está em meta financeira, né? Eu acho que tem que ter esse aviso também, porque precisa da maturidade da organização para chegar até isso, né?
mas é super importante ter o envolvimento de todo mundo. Assim, assim. E assim, a governança é justamente isso, para verificar se está todo mundo alinhado. Se a solução que um departamento encontrou está alinhado aonde a gente quer chegar. Legal. Então, esse é o papel da governança, né? Trabalhar para todo mundo estar no mesmo caminho. E como surge a governança, por exemplo? Lá dentro da organização, a empresa está seguindo esse caminho de, de um programa de CX, por exemplo, né? Iniciando sua jornada na centralidade. Qual é a sua sugestão para essa formação de governança? Tá, eu acho o seguinte, a governança depende de empresa para empresa, tá? Vamos pegar Sim. uma empresa grande, porque uma empresa pequena é mais fácil, mas uma empresa grande. Eu faria um grupo que pegaria vários departamentos, várias áreas da empresa, para eles trazerem as questões, aonde que eles estão investindo, porque às vezes um departamento está investindo de um lado e outro departamento de outro. Por que que não se unem e vão para os dois para o mesmo lado? Sim. Então, é mais assim, tipo um squad com várias pessoas. E outra coisa que eu acho fundamental, que isso tem em qualquer case de CX, é você ter embaixadores. Uhum. Né? Se você, ainda mais em empresa grande, que tem uma extensão, né, de operação grande e tal, você tem que ter os embaixadores para um conversar com o outro, um trocar ideia, a gente conversar onde a gente está, alinhar com onde que a gente quer chegar, o quanto longe a gente está. Se um departamento chegou numa meta, quick win, vamos celebrar, vamos falar para todo mundo que a gente está alcançando. É importante a gente ter uma transparência dentro da empresa do que está acontecendo. Legal. E eu acho que é importante também a gente ter um plano de execução, Sim, né? Porque assim, o que a gente vê muito no mercado também são ideias. Então, a gente precisa ter um comitê aqui de cliente, a gente precisa ter a cadeira do cliente, a gente precisa ter embaixadores. Então, são ações que são muito legais, só que elas estão separadas e não tem uma linha, né, que esse plano que junta tudo isso. Então, do que a gente vê? Quando a gente tem essa estrutura, essa espinha dorsal, ligando todos os pontos e trazendo os resultados com quick win, igual a gente mencionou aqui, a gente consegue dar relevância a todo o trabalho que está sendo feito, né? E aí a gente consegue tracionar tudo que precisa ser feito em relação à centralidade no cliente. Muito fazer um legal. roadmap, né? Onde a gente Exato. está, daqui 3 meses a gente espera esse resultado, daqui 10 meses a gente espera esse outro resultado, daqui 18 meses a gente vai passar pela fase 2. Então, tem que ter esse planejamento Planejamento. todo. Muito bom. Você tem uma trajetória muito legal na indústria automobilística. Você acredita que desses anos para cá mudou muito a visão do setor auto em relação ao consumidor? Muito pouco. Muito pouco. Mas eu acho que assim, a operação de compra e venda de carro, ela é muito complexa. Eu acho que na minha vida, como cliente, eu só achei mais complexo comprar um apartamento, trocar de apartamento, além, assim, mais difícil do que comprar um carro. Uhum. Porque quando você troca de um carro como cliente, você tem uma série de questões envolvidas. Você tem financiamento, você tem a troca do seu carro com parte de pagamento, você está preocupado com o consumo, está preocupado com a manutenção, com o seguro. Então, tem muita carga emocional quando você vai trocar um carro. Uhum. E, por outro lado, a indústria automobilística ela está há muito tempo fazendo o que está fazendo. Então, de outro lado, ela não consegue mudar um pouco o que ela está um pouco engessada em fazer. Uhum. Eles até tentam, né? Vamos fazer um showroom com um café bacana, né? Chama aqui algumas concessionárias de outra marca, vamos chamar o Café Illy, vamos chamar o Café Havana, vamos tornar o showroom muito, muito atrativo. Bacana. Só que não tem uma ruptura. É sempre a mesma forma de se fazer negócio, o que muda são a lapidação, sabe? Uhum. A estética do negócio. A perfumaria A ali, né? perfumaria. E outra coisa que eu sinto muita dificuldade é que tanto a indústria quanto as concessionárias estão muito focadas em produto e um pouco em processo.
né? Produto, processo. E pouco em pessoas. Então, se você reparar, a maioria do glamour das concessionárias, seja de qualquer marca, está no showroom, não está no pós-venda. Você vai numa recepção do showroom, é tudo bonitinho, limpo, tem uma pessoa passando pano toda hora. Você vai na recepção do pós-venda, aquele barulho, é cliente estressado, é o café frio que está na bandeja, né? Então, as pessoas ainda não perceberam que o relacionamento não está no showroom. O relacionamento está no pós-venda. Com certeza. E é legal você trazer essa visão que abre várias caixinhas aqui de ideias, porque é um setor que, ainda no mercado brasileiro, o carro é tido como... Tem gente que não tem casa, né? E tem carro. O carro é encarado como sonho, muitas vezes, Sim. né? De ter isso. Por mais que tenha estudos que mostrem, né? A Que está mudando tendência que isso está mudando e tal. A indústria automobilística vai ficar muito mais focada, isso estudos, né? Muito mais focada em as a service, em determinado momento, já começou, né? Então, mostra um pouco disso. Só que tem um belo desafio aí, né? No pós-venda também, né? Porque e eu acho que hoje ainda, se a gente for comparar a receita, o faturamento vem da venda, né? Vem da venda, não, 60% assim, se da a gente venda, sim. coloca na bandeja, né? E você falou do processo de venda, e eu lembrei que já faz um tempinho eu fui lá para Califórnia, e eu aluguei um Tesla para eu andar, porque eu queria, né? Tava no auge e tal, falei, meu... E lá você vê vários Teslas, né? Você fica incrivelmente maravilhado porque não faz barulho algum e tudo mais. Mas aí foi legal porque quando eu voltei para o Brasil, eu falei, tá, peraí, deixa eu ver aqui. Vou entrar no site da Tesla e vou ver como que é o processo de compra. Aí eu entrei, eu poderia comprar o carro pelo meu celular. E aí eu achei super curioso isso, lógico, antes da pandemia, tal. Mas realmente a questão de é possível você comprar o carro, assim, numa indústria, né? Eu falei, putz, é possível comprar o carro aqui no meu celular, com cartão de crédito, né? Aí eu falei, será que realmente isso funciona? Será que isso funcionaria para a cultura do brasileiro, por exemplo, né? Que ali a gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando de uma área, né? De um estado ali que estava cobertura. Mas eu verifiquei, esse é o próximo caminho, porque a gente vê alguns lançamentos hoje que acontecem e que já tem essa venda virtual, mas não é disponibilizado igual, por exemplo, vou entrar no site e vou comprar o meu carro e vou recebê-lo aqui em casa, né? É diferente. O que você acha disso? Eu acho que a gente vai caminhar para isso um dia. Agora, a questão é a velocidade. Mas eu vou explicar o seguinte. Aqui no Brasil, o que a maioria das pessoas não sabem, a gente tem a lei Renato Ferrari, que ela impede as concessionárias... impede as montadoras, né, a vender diretamente para o cliente. Tem a venda direto? Tem, mas aí tem que passar pelo concessionário. Tá. Então, ela teve um lançamento que foi pela internet. Só que assim, o cliente escolhia qual concessionária ele queria retirar o carro. Legal. Entendeu? Porque a gente tem essa questão aqui, que a gente não pode vender. Tanto é que na França, por exemplo, tem concessionárias Renault da montadora e concessionárias que não são da Renault. Legal. Aqui no Brasil isso não pode. Nenhuma montadora pode. Por causa da lei Ferrari mesmo. Por causa da lei Renato Ferrari. Tá? Então, como é que você faz baseado nisso? Tudo tem que passar pela rede de concessionárias. Perfeito, isso é uma questão. Agora, tem outra questão também, a cadência de automóveis. Como é que um carro para ficar pronto, do começo ao fim, vamos supor, você, Cristiano, quer comprar um carro, você escolhe, eu quero lá 2 portas, vermelho, taranã. Aí a fábrica tem que pegar e montar esse carro. Quanto tempo ela demora para montar o carro do jeito que você quer aqui no Brasil? Aí você, como cliente hoje em dia, você depende do estoque que está pronto na montadora e, por sua vez, está pronto na concessionária. Então, tem uma série de questões que precisam ser resolvidas
para que a gente consiga chegar nesse nível que você falou, de pedir pelo aplicativo e aparecer no dia seguinte na tua casa embrulhado no papel celofane, entendeu? Sim. Isso vai E, demorar um não, pouquinho. e é lógico que é super complexo, né? É o modelo de negócio, né? Então, assim, igual você mencionou, a indústria automotiva ela já está estruturada de um jeito que, né, para atender, e atende até que bem. Só que outros modelos de negócio vão surgindo também, né? Vão. E eu acho que é esse que é o grande desafio dessas empresas centenárias de conseguir ter o equilíbrio ali, né? Eu tenho uma percepção forte vindo dessa área que eu acho que as concessionárias de veículo ainda não perceberam o perigo que elas estão correndo. Não por causa das montadoras, não é isso. As Sim, montadoras são parceiras dela, elas estão montando juntos. Mas o mercado está mudando, isso. certo? Se você for nos Estados Unidos, já tem várias plataformas de oficina mecânica que você, pelo aplicativo, você chama o mecânico, você mostra seu carro, ó, meu carro é tal, modelo tal, o mecânico vai até a tua casa E e faz já. o serviço. E tudo tabelado. Uhum. Então, a gente tem a Your Mechanic, tem a Open Bay, tem várias plataformas que começaram pequenininhas nos Estados Unidos. A Your Mechanic está em mais de 2.000 cidades nos Estados Unidos. Caramba. Então, se você chegar esse serviço aqui, como é que vai ficar o pós-venda das concessionárias? Exato. Aí vai ter a garantia. Não, as montadoras não vão dar garantia para quem fizer fora. Tudo bem. Mas depois de 3 anos que sai da garantia, quem é que vai passar na concessionária? Já é difícil passar hoje. É, Né? exato. Então, você começa a ver que está tendo uma movimentação do mercado. Por exemplo, hoje com o Uber. Quem é que precisa de carro se trabalha perto? Né? Então, Sim. assim, não precisa de carro. Então, já veio... já tem um impacto na indústria automobilística. Depois vem esse Your Mechanic, Open Bay da vida, que se vier aqui para o Brasil, vai ter outro impacto nas concessionárias. Seminovos, já tem várias plataformas de seminovos. Exato. Então, ou as concessionárias começam a prestar ou melhorar a experiência do cliente delas, ou ela vai perder toda a parte de serviço, vai virar uma loja de carro. É. Na verdade, uma loja de carro não, vai virar só um entregador de carro, porque a montadora pode vender, entrega e ganhar comissão. Uhum. E acho que as concessionárias não se deram conta disso ainda. E quem dita isso é o consumidor, né? Mercado, O consumidor. mercado tá ditando isso. Não é a marca X, Y, Z, não. Exato. É o cliente que está mudando isso. Exato. Então, se a concessionária se tornar um lugar atrativo, que tem o que o Joe Pine fala de time well spent, que você vai na concessionária para ter aquele prazer, para brincar, para ter aquele momento seu, Uhum. se você não investir nisso, qual que é o motivo do cliente ir até a sua loja? Exato. Dentre tantas outras possibilidades que ele pode ter, né? Exato. Legal essa visão. É muito bacana a gente estar falando do setor auto, porque eu sei e eu vi também que você entrevistou o Joseph Micheli, né? Kelly. Que a gente já falou bastante do livro dele em nossas conversas, que é o Guiados pelo Encantamento, que para mim foi um dos primeiros livros assim que eu entrei e vi no sentido de experiência do cliente focado ali. Eu acho que talvez é o único livro, E né? eu só conheço ele no setor automobilístico. Focado e que basicamente é meio que um manual até, né? Porque assim, não falando só do setor automobilístico, mas para qualquer tipo de implementação de programa pode ser adaptado ali, porque ele fala muito de cultura, né? Ele fala muito das estratégias que foram utilizadas pela Mercedes nos Estados Unidos, né? Dos concessionários ali. Como que foi essa entrevista? O que você achou? Como que surgiu isso? Olha, foi o seguinte, eu falo que é um presente do universo, de Deus, caiu assim. Eu já tinha lido vários livros do Joseph, ele fala Micheli, né, nos Estados Micheli, Unidos, mas em italiano é Micheli. Michele. Eu tinha lido vários livros dele, e um dia eu estava no sítio dos meus pais, né, e estava mexendo no Instagram, e eu vi que tinha um cara me seguindo, um cara chamado Joseph
Michele. Eu falei, não, deve ser um clone isso, né? É Imagina fake, ele. né? É um fake, né? É um robô que tá aqui seguindo. E aí eu comecei a escrever. Por um acaso, você é você? É você que escreveu esses livros, tal, 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 porque eu li quase todos os seus livros. E ele começou a interagir comigo. Nossa, Cláudia, sou eu mesmo, que bom que eu gostei, é muito bom saber que meu trabalho é valorizado. Tá? E a gente começou a conversar pelo Messenger do Instagram. Uhum. E aí ele me pediu algumas dicas, porque nos Estados Unidos o Instagram não é muito popular, né? Eles usam Não, muito é Twitter e tal. Twitter, exato. E aí ele falou, tô com uma dificuldade enorme aqui no Instagram. Eu falei, eu te ajudo. E comecei a dar dicas de Instagram para ele. E aí ele agradeceu tudo. Aí deu um estalo, eu falei, Cláudia, aproveita, pergunta para ele se ele topa uma entrevista, né? Aí eu falei, ei, Joseph, né, topa uma entrevista? E aí ficou 2 dias em silêncio. Eu falei, ele deve estar calculando o preço que ele vai me cobrar, né? Aham. E aí ele respondeu, sim, vamos fazer essa entrevista. Você entra em contato, né, com a minha esposa, deu o e-mail dela para a gente agendar uma data. Aí eu falei, ih, vai custar caro isso, né? Eu acho que, né? Imagina, Joseph Michele querendo falar comigo, né? Aí eu escrevi para a esposa dele e eu falei assim, né? Já fui com... Porque americano, ele é prático. Ele não é que ele faz, depois ele cobra, não. Ele fala quanto é, depois ele faz. Exato, exatamente. Então eu estava segura quanto a isso. Aí a Paty, né, deu para mim os dias, aí eu expliquei, Paty, a Paty é o nome da esposa. Aham. Paty, por um acaso, tem algum problema se a gente gravar? Não, nenhum. Tem algum problema se eu divulgar essa entrevista depois? Não, nenhum. Vai ter algum custo para mim? Sendo mais objetiva aqui, clara, né? Pois é, né? Precisa deixar claro. Se eu tenho que vender meu rim, alguma coisa assim, para falar com o Joseph. Não, Cláudia, super de boa. Eu falei, Legal, eu não tô acreditando. legal. Né? E aí, no dia que a gente marcou, ele apareceu. Na hora que ele apareceu, eu falei, é ele mesmo, não é fake, é ele, né? E foi muito legal. É um cara muito simples, muito experiente, escreveu sobre vários setores. Ele foi, assim, excepcional. Legal. E a gente vai até deixar na descrição aqui do canal o link da entrevista para vocês que quiserem dar uma olhada mais a fundo. Super bacana, né? Ah, maravilhoso, é. E vocês falaram mais do que lá, assim, especificamente? Eu tinha separado algumas perguntas para Tá. ele, porque eu falei, de repente ele não pode responder alguma coisa por sigilo de Ah, empresa, claro. alguma coisa assim. Então eu já tinha mandado e eu acho que ele nem leu o que eu mandei, porque ele não fez pergunta Foi super nenhuma, tranquilo. tranquilo, só falou que tá tudo certo, pode fazer, né? E no meio da entrevista a gente surge uma ideia de uma pergunta, você faz, ele respondeu todas. Então, ele foi muito bacana. É muito legal isso, né? Você vê, porque é um livro que não é tão novo, né? De 2015, mais ou menos. Só que eu vejo que tem conceitos que são atemporais, né? Ah, sim. Que, meu, é como se fosse meio que um framework para a gente adaptar ali em algumas coisas. E é muito legal você ter o contato de quem escreveu, né? Nossa, a gente ficou amigo, né? A gente se Legal. escreve e tal, depois eu mandei um presente, ele agradeceu, tudo. Mas o que é legal desse livro mesmo é que ele realmente retrata como é que é o mercado automobilístico. Embora seja nos Estados Unidos, aqui não é muito Claro, diferente, né? sim. E ele aborda a dificuldade que o setor tem com as pesquisas. Então ele fala, tem vários tipos de pesquisa. A Mercedes, quando em 2007, ela estava em 22º lugar na categoria dela, da pesquisa que eles elegeram, né, como a principal que eles iam seguir, que é a J.D. Power. Uhum. E aí eles foram trabalhando, era uma coisa do CEO da época, melhorar, ser o primeiro, ou tudo ou nada, que eles falam. E aí eles foram subindo. Então, em 2012, eles foram para 6º lugar da categoria. Aí, em 2013, foram para 5º lugar. Aí, em 2014, primeiro. E aí, eu fui no chat GPT, falei, qual Uhum. é a categoria, como ele está hoje? Eles sempre ficam entre 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Legal. Então, eles já estão mantendo isso. Então, não foi uma coisa que eles fizeram só para conquistar, depois que conquistou, acabou. Não, eles continuam mantendo isso até hoje. E um ponto que você mencionou aqui, que veio à tona aqui na minha mente quando você falou do CEO, ele teve um papel incrível, né, ali realmente foi uma das missões, né, do CEO em transformar a Mercedes Estados Unidos ali e trouxe as melhores pessoas para
porque ele sozinho também não ia conseguir, Não, né? cada ideia que tem lá. Sim. Então trouxe as pessoas para tracionar todo, cascatear toda essa nova cultura e tudo mais. E é um trabalho de cascata mesmo, porque além dos colaboradores, tem os concessionários, aí tem os parceiros, então tem todo um ecossistema ali que foi trabalhado, muito legal, né? E eu cheguei a perguntar pro Joseph, porque ele tem vários livros, né, de várias Sim, áreas. Tem da Starbucks, tem da CL, da universidade, acho que de alguma universidade, agora eu não lembro. Mas ele tem vários. E eu perguntei para ele, qual é o setor mais desafiador para você em toda a sua profissão? Eu estava certa que ele ia falar automóveis. E ele não falou que era automóveis. Ele falou que foi o Airbnb. olha só. Por quê? Porque no Airbnb você tem, no concessionário, são empresas jurídicas, são pessoas, Que né, seguem um que seguem um padrão, padrão, né? exato. Quando você vai para o Airbnb, você tem desde aquela tiazinha, né, que é uma vovó que está sozinha e quer alugar um quarto, como também grupos de estudantes que não têm direito a alugar a república, acabam, né? Então ele falou que o Airbnb foi o mais setor mais desafiador. desafiador, embora o de automóveis também não fique atrás. Então, Nossa, mas é curioso isso, porque realmente você tem várias personas ali como seus parceiros, né? Então, como é fonte de entrada de renda para você. Então, como você administrar tudo isso, né? Deve ter milhares de personas ali diferentes, né? tem. Enquanto E de que contexto também de diferente, contexto de cultura diferente, diferente no mundo exato. inteiro. Nossa, Então ele falou que o mais desafiador de todos os trabalhos que ele fez foi o do Airbnb. do Airbnb. Legal, legal. Então, gente, ó, é só conferir aqui no link da descrição, vai ter o acesso para essa entrevista super bacana com o Joseph. São trechinhos, porque a entrevista toda demorou acho que uns 50 minutos. Tá, E às vezes a gente conversava no meio, esquecia, porque ele é muito gente boa, né? Então a gente esquecia, voltava para a entrevista. Então eu piquei os principais pontos, mesmo porque eu tinha que colocar legenda. Isso dá um sim, trabalho, tal. Então eu piquei, então tem várias áreas, vários pedaços mais pedaços. importantes Legal. da entrevista. Não, show de bola. Eu vi alguns. Eu vi lá no seu blog. Alguns lá. Então, a gente vai colocar o link do blog, fica mais fácil. Cláudia, eu queria saber de você. A gente sempre pergunta, faz essa pergunta, mas no final, qual dica que você dá para as pessoas que gostam do tema, para o nosso público que está assistindo a gente? O que você gostaria de dar de dica mesmo para facilitar essa jornada dessa pessoa que está ingressando ou que já está na área de CX, CS, de experiência, de centralidade no cliente, melhor dizendo. Ok, então se a pessoa gosta do tema, eu indico participar dos meetups, né? Ah, é verdade. Por favor. Não, é verdade, porque quando você conhece mais outros profissionais da área, tem uma troca de figurinhas, assim, riquíssima, né? Então, eu fiz grandes amigos, né, no mundo do CX. Então, você tem que frequentar esses encontros para você ter mais contato, ter mais network com essas pessoas. Não deixe de estudar, tem alguns livros, né, que todo mundo indica. Tem lá o Outsign-In, tem um monte de livros que são bíblias que você tem que ter. E, assim, participe de fóruns, né? Não deixa de... É uma oportunidade. Eu comecei fazendo muito trabalho gratuito, voluntário. Né? Então, uma vez eu fui numa concessionária, a gente definiu personas da concessionária da oficina. Então, trabalhando tudo isso, você vai enriquecendo, e quanto mais você pratica, mais dúvida você tem. Sim. Aí você vai correndo atrás, aí você vai enriquecendo, vai Legal. criando seu repertório de ideias, de ferramentas também para trabalhar com o CX. Na comunidade a gente gosta muito do termo aprendizado colaborativo, né? Que é o foco da comunidade Amigos CX, é a gente trazer isso, né? Então, pelos livros que a gente tem também, que a gente reúne várias pessoas de vários setores para falar de um determinado tema, né? Então, você tem a visão plural ali dos meetups, né?
Então, a gente teve a participação lá no Meetup lá de Viracopos, né? Que foi super legal, porque você entender como funciona a área de centralidade do cliente dentro do aeroporto e como isso se conecta com as companhias aéreas e outras empresas do ecossistema. É muito legal isso, É né? muito legal. Então, acho que traz, o bacana da profissão de CX é exatamente isso, ter essa pluralidade de você ver a aplicação de CX em vários setores e o que você consegue trazer para a Pro tua seu dia a realidade. dia, E, exato. Cláudia, se você quiser compartilhar suas redes sociais, onde o pessoal pode te achar, tal, vai estar aqui descrito, mas fala aí pra gente. Tá bom. Eu sempre estou postando no LinkedIn, Cláudia Mairá. Só tem eu de Cláudia Mairá, LinkedIn. E também no Instagram. Então, Cláudia Mairá também. Eu tenho o meu canal, que é o www.eximocliente.com.br. Que eu coloco os principais artigos, os principais trechos de entrevistas e algumas experiências que eu passei lá no meu portal. Legal, gente. Ó, e tem muita coisa boa. Sigam a Cláudia no LinkedIn, que, tem vários insights bacanas. Ela coloca alguns artigos, algumas coisas que faz para gente, que é legal para a gente refletir, né, sobre CX e principalmente se conectar, porque eu acho que é colaborativo, né? Tudo é muito colaborativo. Bom, falando em conexão, os meus perfis Cristiano Bem, tanto no Instagram como no LinkedIn, e também sigam a comunidade Amigos CX no LinkedIn, sigam a CX Cash aqui no YouTube, coloca no sininho ali, toda quarta-feira, às 12 horas, um novo vídeo, aqui um novo episódio para você aprender mais sobre CX e entender um pouquinho mais do cenário de CX aqui no Brasil e no mundo. Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau!